No processo de gerenciamento de projetos, é essencial que se tome muito tempo na fase de planejamento, né? Quando a gente fala sobre a fase de planejamento, a gente está falando, lembra do PDCA, né? Plan, Do, Act, Check. Check, Act. Né? A gente sempre aprende, quando a gente ouve falar de PDCA, que o planejamento é aquela etapa que você dedica maior energia, que você passa a maior parte do tempo analisando, porque é uma fase essencial. Se você planeja errado, tudo que você fizer dali por diante vai sair errado, né? Então você tem que planejar certinho para que na hora de executar, na hora de verificar e na hora de ajustar, você consiga fazer isso de uma forma mais serena, né? De uma forma mais tranquila, para não ter nenhuma grande surpresa durante um desenvolvimento, durante um projeto, durante uma ação corretiva, né? E quando a gente fala em planejamento, dentro do planejamento é essencial a análise PESTEL. A análise PESTEL é uma análise que é utilizada para diversos tipos de gerenciamento de projeto, porque ela é abrangente, ela olha de uma forma macro diversos fatores. E quais são esses fatores? É por isso que ela tem essa sigla, PESTEL. Fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores tecnológicos, fatores ambientais e fatores legais. A gente, quando fala de projetos, por exemplo, né, pensando aqui na indústria automobilística, é muito comum utilizar aquela ferramenta chamada FEMEA, que é uma ferramenta que você vai levantar riscos relacionados ao produto, relacionados ao processo principalmente. A gente está olhando de forma interna, está pensando no produto de forma interna, no processo de forma interna. Essa análise aqui, ela é mais abrangente porque ela olha de forma macro, ela olha o todo, né? Então quando você está iniciando o seu desenvolvimento de um projeto, a melhor forma de gerenciar é fazendo essa análise. Ela é muito parecida com a matriz SWOT, mas aqui a gente vai abordar de forma a dividir por fatores. Então o que significa isso, né? Quando eu falo desses fatores? O que eu tenho que levar em consideração no meu projeto? Fatores políticos. O que seria fatores políticos? Aqui você vai olhar o tipo de política que rege o seu país, ou que rege o país do seu cliente. Às vezes você tem um cliente que vai estar num outro país, que tem uma outra visão, e você precisa entender isso, né? Você precisa entender o contexto político que o seu país está passando, o contexto político que o país do seu cliente está passando e dos seus fornecedores também, para evitar problemas, né? Então você tem que ter essa visão macro. Quais são as políticas governamentais? Políticas governamentais do seu país com relação a esses outros países. Por exemplo, eu vou vender carros para a Argentina. Existe aí algumas regras governamentais porque nós fazemos parte do Mercosul. Então existe uma facilidade para que eu possa fabricar carros aqui e vender lá, ou importar carros de lá. Agora, se eu for vender carros para algum país da África ou da Europa, aí pronto, muda um monte de coisa. Porque, por exemplo, na Europa existem certas regras, certas leis que não batem com a nossa, né, por questões políticas. Então, eles têm lá, de repente, um modelo Euro 5 e a gente ainda... o nosso modelo não bate com o deles. Então não adianta eu encher um navio de veículos, mandar para lá, porque um cliente lá pediu, porque vai dar problema. Vai dar algum problema alfandegário e vão mandar de volta e a gente vai arcar com esse custo, né? Eu tenho que entender esses vieses políticos. Eu estou dando um exemplo aqui, mas tem diversos outros que a gente pode comentar. Por exemplo, mudanças de governo. Então, de repente, eu estou negociando com uma empresa em outro país, com um cliente em outro país que está passando por um momento de mudança, conflitos internos, guerras, né? Lembra daquela época que teve aquela primavera árabe? Isso gerou uma série de situações políticas no relacionamento comercial entre o Brasil e alguns países, né? Isso gerou uma série de situações complicadas que muitas empresas tiveram que lidar com isso. Eu até recomendo um filme chamado O Terminal, com Tom Hanks,
que ele envolve justamente isso aqui, né? Ele meio que serve de exemplo para isso aqui. Ele veio de um país chamado Cracóvia, ele vai para os Estados Unidos e o país dele entra em guerra, num conflito interno, né? E aí muda toda a geografia do país, a liderança, o nome do país. E aí, por questões políticas, ele não pode voltar para o país dele, mas ele também não pode sair do aeroporto, porque existem regras. E aí ele fica morando no aeroporto, sem entender, sem saber falar inglês, com dificuldade para se comunicar. E isso gera um embate, porque ele não pode sair do aeroporto, porque ele é um cidadão desconhecido, o país dele não existe. Ele também não pode voltar para casa, porque não existe mais aquele país, mudou tudo. E ele se torna uma pessoa que está lá sem saber o que fazer. É muito bacana esse filme, aconselho, O Terminal. Mas ele entra também nessa questão de fatores políticos. Então, por exemplo, você pretende fazer uma viagem lá no seu cliente que está em outro país ou em um fornecedor para fazer uma avaliação e esse país está em guerra, você já levantou aqui esse fator. Poxa, tem um fator político lá. Então, peraí, eu não sei o que pode acontecer, eu não vou para lá, porque tem um fator político acontecendo. Então são esses os fatores que a gente vai levantar na análise Pestel para entender exatamente como que a gente vai lidar com esse tipo de situação, né? Olhando de forma macro. Aí a gente tem aqui também fatores econômicos, né? Então eu estou lá no início de um desenvolvimento de um projeto e eu tenho que considerar fatores econômicos, né? Por exemplo, eu quero fazer um produto e eu quero vender para um país, mas esse país tem uma moeda que está se enfraquecendo com o tempo, né? Eu estou analisando o gráfico aqui, nos últimos 5 anos a cotação dessa moeda tem caído com relação à minha. Então peraí, será que vale tanto a pena eu investir mão de obra para poder criar um produto que quando eu for vender para esse outro país, o pessoal não vai comprar porque está muito caro e eu não posso baixar o preço senão eu saio no prejuízo? Então, isso são fatores econômicos, né, que eu tenho que considerar também. Mas eu estou dando um exemplo aqui, mas pode ser também a questão interna. Você olhar para a própria economia do seu país e perceber certos fatores que podem futuramente prejudicar durante esse desenvolvimento, durante esse projeto. Eu tenho uma matéria-prima que eu vou comprar do exterior, só que eu pago em dólar e de repente o câmbio está flutuando demais, né? Então, peraí, isso vai impactar no preço do meu produto. Tá entendendo? Eu tenho também a questão da variação da taxa de juros e eu tenho que levantar as tributações que esse produto vai ter, porque esse produto ele pode ser um produto que vai passar por algum tipo de tributação por força de lei, por exemplo. Então eu coloco aqui, né? Tributação, variação monetária, enfim, eu começo a considerar esses aspectos dentro do meu projeto. Nesse exato momento, em 2021, no final de 2021, a gente está vendo, por exemplo, a alta do dólar, né? Ele está aproximadamente aí 5,60, valendo R$ 5,60. Isso impacta em muita coisa. Tem negócio que está fechando por conta disso e tem outros que estão se beneficiando, né? Tem gente que se beneficia com a alta do dólar, tem gente que sai prejudicado, dependendo do tipo de negócio, e você tem que considerar isso durante um desenvolvimento de um projeto. Nesse exato momento, por exemplo, a gente está passando por uma situação causada pela situação de pandemia que nós vivemos. A gente está vendo aí a questão do aumento do preço dos containers, né? Então tem muita gente que vai comprar máquinas de fora do país, a gente está falando aí de cotação dolarizada, né? Então você vai comprar uma máquina e ela tem que estar dentro de um container e de repente o que custava aí $1.500, né, para você colocar um maquinário dentro de um container, subiu para cerca aí de 10 até 12 mil dólares, quer dizer, olha o absurdo. Então, será que esse é um bom momento para você investir no maquinário? Será que esse projeto que a gente está tocando vale a pena a gente investir em uma máquina de fora? Não é melhor comprar aqui interno? Ou não é melhor a gente juntar a nossa equipe e pegar uma máquina velha e modernizar essa máquina? Quer dizer, isso são análises que você faz aqui, tá entendendo? Você faz aqui para entender o contexto global que estamos vivendo hoje, no momento em que esse projeto está em andamento, está começando.
Então você levanta essas situações justamente para não ter surpresas futuramente, né? Ou para não tomar decisões erradas, decisões que vão causar prejuízo. Existe também os fatores sociais que nós temos que levar em consideração durante o início de um projeto, né? O que seria aí fatores sociais? Vamos imaginar aqui uma empresa que trabalha com alimentos, né? E de repente a gente tem uma empresa que trabalha com alimentos, estamos aí com um novo tipo de alimento e a gente vai começar a exportar. Vamos olhar também para a questão de exportação. Então eu tenho um tipo de alimento que eu quero vender para o Oriente Médio. Só que é o seguinte, a sociedade lá é diferente da nossa, né? Aqui no Brasil eu vou vender um frango, eu vendo um frango. Eu vou vender uma carne bovina, eu vendo uma carne bovina, mas lá no Oriente Médio, onde a maioria da sociedade é muçulmana, são da religião islâmica, eu estou falando de um outro fator social. Eles não comem qualquer carne, essa carne tem que passar por um processo especial, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas existe todo um processo de corte dessa carne, de abate dos animais, que tem que ser validado por o que eles chamam de imã, que seria um líder religioso muçulmano, que ele vai validar isso e falar: essa carne pode comer, porque foi cortada da forma correta, conforme os preceitos da nossa religião, conforme os preceitos que a nossa sociedade entende como aceitável, né? Ou então, se eu for vender carne em Israel, onde a maioria é judeu, já existem outros preceitos, é outra sociedade. Ou se eu for abrir uma hamburgueria na Índia, onde a maioria da população, por uma questão religiosa, é vegetariana, não come carne bovina. Eu não entendo, não é o meu core, né? Mas eu não sei se eles são vegetarianos na sua maioria, ou se é só carne bovina, mas carne de aves eles comem, não sei. Mas o importante são fatores sociais que eu tenho que considerar, né? Senão eu abro uma loja do McDonald's para vender o número 1 lá na Índia e vou abrir falência, porque o pessoal vai olhar e falar: mas só tem carne aqui, ninguém come carne. Olha que tiro no pé, na verdade. Eu vou abrir um açougue no Oriente Médio para vender carne igual eu vendo no Brasil. Aí eu descubro que o pessoal não come a carne cortada de qualquer jeito, tem que ter toda uma preparação específica para atender aquela necessidade. Aí eu vou me adequar e descubro que isso vai custar caro e eu não tenho esse dinheiro. Fali o negócio. Então são situações sociais que eu tenho que levar em consideração, né? A cultura. Outra coisa também, vamos dizer que eu quero construir casas, eu quero vender casas. O que acontece? Antigamente você tinha uma família, né, de um pai, de uma mãe, que faziam muitos filhos, né? E aí quando eles morriam, aquela casa era vendida, cada um ficava com a sua parte da herança e cada um trabalhava para fazer a sua família, para comprar a sua própria casa, né? Só que os tempos mudaram. Hoje em dia os casais têm aí cerca de um filho e esse filho já vai herdar uma casa. Ele não vai querer comprar outra necessariamente. Lógico, existem aí casos e casos, mas no geral ele já vai herdar uma casa. Tem casos de pessoas que não têm filhos, não vão comprar a sua casa e aquela casa vai ficar para algum parente próximo quando eles se forem, né? E aí a gente está vendo esse desenho acontecendo no Brasil. A gente passou uma década, 2 décadas atrás, um boom imobiliário, mas a curva está mudando, porque as pessoas estão fazendo menos filhos. Então a curva social está diminuindo. A gente vai ter muita casa para poucas pessoas. Será que é um bom negócio daqui, sei lá, 20, 30 anos eu construir casas para vender? Quem vai comprar tantas casas para poucas pessoas? Então são fatores que eu tenho que considerar. Então eu estou falando aqui, por exemplo, do crescimento demográfico. Enfim, vai embora, tá? Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas isso vai embora, vai longe. Então são fatores que eu tenho que considerar. Eu estou fazendo isso para quem? Eu estou criando um negócio para quê? Ele vai se sustentar ao longo do tempo? Eu enxerguei um nicho que está crescendo ou um nicho que já está morrendo? Um nicho que está em declínio, né? Eu enxerguei um nicho que vai consumir o que eu produzi? Ou é um nicho que
por motivos maiores, ele vai olhar o meu produto e vai falar, isso não me interessa, isso não serve para mim, vai contra toda a minha tradição. Então isso tem que ser extremamente levado em consideração. Importante também, durante o início de um desenvolvimento, considerar os fatores tecnológicos. Um projeto custa, um projeto leva dinheiro, né? Você tem que investir. Então você tem que saber se isso que você pretende investir, se é uma tecnologia que está em ascensão, está no momento da sua curva da banheira, que está estável, ou se ela está em declínio. Porque você imagina a Kodak, né, vamos usar o exemplo da Kodak, fazendo um novo projeto lá atrás, né, de uma nova máquina fotográfica, e investiu dinheiro naquilo, só que aquilo já estava em declínio e de repente eles não observaram isso, né? De repente eles até observaram, mas falaram, isso é moda, essas câmeras digitais é moda, isso aí é modinha, daqui a pouco passa, vamos continuar investindo pesado na nossa nova câmera, né? E aí gasta, eu não estou falando que isso aconteceu, é só um exemplo. Imagina, eles gastaram rios de dinheiro numa coisa que estava em declínio, não valeu a pena, né? Então você tem que conhecer o seu mercado, você tem que analisar as tecnologias relacionadas ao seu mercado para que você não jogue dinheiro fora, né? A gente pode pegar aí a Olivetti fazendo lá um projeto de uma nova máquina de escrever, bem naquele momento em que o computador estava se popularizando e de repente ignoraram isso ou não observaram direito, não perceberam que aquilo vinha como uma onda que estava cada vez maior. E aí você investe um alto dinheiro, um alto valor num projeto que era uma tecnologia que estava morrendo. Então você tem que entender a ascensão ou declínio, né? A situação da sua tecnologia, sua situação tecnológica. Fatores ambientais ou ecológicos, né? Vamos colocar aqui também ecológico. Por quê? É por isso que alguns falam, né, análise pestal, outros análise pestel. Algumas pessoas usam a palavra ecológico, outras usam ambiental, mas é dentro do mesmo sentido. Quando eu for fazer um projeto, eu tenho que entender a questão ambiental em que esse projeto se destina. Vamos falar do Rodoanel. Então, quando eu era um rapazinho, novinho, o pessoal falou, vamos fazer o Rodoanel, né? O governo do estado de São Paulo veio com essa ideia, com essa promessa, e até hoje não está pronto. Por que ele não está pronto? Porque conforme foram fazendo o Rodoanel e colocando dinheiro nessa obra, descobriram que a parte norte tem uma área ambiental que é de preservação, e lá é proibido você derrubar árvores para construir qualquer coisa. E aí parou, está no impasse, né, e não termina essa obra nunca, né? Muito dinheiro já foi colocado nisso e até hoje está lá parado. E aí como é que fica? Ninguém viu isso? Ninguém analisou que tinha uma área ambiental que não podia mexer? Colocaram tanto dinheiro, fizeram promessas, fizeram aquele alarde todo para depois chegar e tá aí, ó, décadas parado. Por quê? Porque você não pode cortar árvore naquela região. Ninguém parou para ver, ninguém parou para fazer uma análise dessa e entender que aquilo era uma área de proteção ambiental. Se tivessem feito isso, uma análise dessa, alguém ia ter levantado a mão e falado, olha, aqui não pode. Aqui tem uma área que não pode mexer. Ah, beleza, vamos mudar o projeto. Vamos fazer alguma outra coisa, vamos buscar uma alternativa, né? Mas não foi feito de qualquer jeito. E aí a gente vê esse tipo de problema hoje que trava uma obra milionária, bilionária, não sei. Você inicia um projeto também imaginando que você vai ter lá, sei lá, um corte de cana ou um plantio de um determinado commodity, enfim, a pesca de algum tipo de peixe. E aí você não considera, por exemplo, o período de estiagem, o período reprodutivo desses peixes, ou o período de seca. E você começa esse projeto achando que você vai sempre ter esse commodity à sua disposição, né? E esquece esse pequeno detalhe, você vai perder dinheiro, porque não é sempre que você vai plantar e colher cana. Tem um período lá que você não tem essa atividade.
Não é sempre que você vai ter aquela pesca daquele peixe, porque tem um período que ele está na sua fase reprodutiva e você não pode pescar, nem vai ter peixes interessantes para pescar, vai ser tudo pequeno, enfim, não é o meu core também essa parte, mas são períodos aí, vamos colocar estiagem, períodos de seca, períodos que não dá para fazer um determinado tipo de atividade por conta do próprio commodity, do próprio produto, né, que você se destina a fazer. Então isso tem que ser levantado também na análise Pestel. Então seca, neve, chuva, enfim, fatores ambientais que em um determinado período vai impedir que o seu negócio dê andamento. Aquele período vai ser sempre assim, né? Então isso tem que ser considerado também. E por fim temos aqui os fatores legais, né? Que seriam fatores legais? A gente está falando de legislação local, legislação de outros territórios, né, que você pretende negociar. Isso tem que ser levado em consideração também, né? Então eu trabalhei numa empresa que ela abriu uma unidade no Brasil e ela se destinava a vender certos tipos de produto e eu descobri que esses produtos precisavam de ter uma certificação específica brasileira, uma certificação que o Inmetro levanta para produtos, né? O Inmetro tem lá uma lista de produtos e que tipo de certificação tem que ter, né? Então você não pode simplesmente sair fabricando um produto ou exportando um produto e vender aqui no Brasil sem antes saber se existe uma legislação para aquele tipo de produto. Até brinquedo você não pode exportar e vender ou fabricar porque existe uma portaria do Inmetro específica para brinquedos. Exatamente, não é tão simples assim. Então você tem que conhecer essas legislações, senão vem um fiscal e fecha a sua empresa, ele vai mandar selar, ele vai mandar construir um muro na porta, ele vai te proibir, ainda vai te dar multa, né? Se ele descobrir que você comercializa ou fabrica um produto que deveria ter uma certificação e não tem, tá entendendo? E essa empresa, ela tinha uma certificação europeia, que é muito mais rigorosa que a nossa, então o pessoal achava que por isso não precisava da nossa. Se está coberto pela certificação mais rigorosa, então a nossa, né? E não é bem assim, porque a nossa é a nossa, a europeia é a europeia, não importa se ela é mais rigorosa ou não. Você tem que ter a nossa certificação, então isso tem que ser levado em conta. Isso que eu quero produzir, tem alguma lei que impacta nesse produto? Tem alguma portaria do Inmetro? Tem algum tipo de certificação que o meu cliente pede para mim? Porque se eu for produzir um produto e vender para uma montadora, né, eu preciso ter, por exemplo, uma certificação IATF 16949. Se eu quero produzir um determinado tipo de produto ou prestar algum tipo de serviço, eu tenho que conhecer os fatores legais para que eu possa executar esse tipo de atividade. Então aqui, portarias, né, do Inmetro, certificações. Se bem que a parte de certificações não entra aqui nos parâmetros legais, mas eu tenho que conhecer a legislação local e do cliente, se ele estiver no exterior, né, a legislação do país onde meu cliente está. Uma vez feito esse levantamento com a sua equipe multifuncional, multidisciplinar, uma vez que eu fiz esse brainstorming a respeito de cada um desses fatores, eu vou começar a levantar o que? Riscos. Quais são os riscos que eu tenho? E uma vez levantado esses riscos, eu tenho que tomar ações, né, providências. Mas veja bem, não são só riscos, eu tenho também aqui oportunidades. Eu posso enxergar oportunidades nessa análise. Olha que bacana, quer dizer que lá na Índia eles não comem carne animal, mas eles gostam de vegetais. E se a gente abrisse um restaurante lá, diferenciado, com vegetais, com pratos diferenciados, né? É uma oportunidade. Eu posso enxergar risco, mas também oportunidades. Em cada um, isso aqui, fatores sociais, poxa vida, as pessoas, o crescimento demográfico está mudando, né? Será que eu não enxergo uma oportunidade disso, uma oportunidade de negócio diferente e mudo o rumo do meu projeto? Então, lógico, tendo oportunidades eu tenho ações também que eu vou tomar e decisões.
totalmente baseada nessa análise. Então essa análise é fundamental no início de cada projeto, no início de cada desenvolvimento, para que eu olhe de forma macro antes de tomar decisões, antes de investir pesado em alguma coisa. Isso evita muitos problemas, evita muitos transtornos futuros, né? E também dá um leque de possibilidades, de oportunidades de negócio que talvez sem isso aqui você não enxergaria.